Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui no encontro para falar de construir uma estratégia usando o Anfix, né? Esse encontro, ele nasceu de uma... Eu escrevi um artigo essa semana e eu falei sobre como eu estou usando os padrões do Anfix para poder desenvolver a estratégia da minha empresa, que é a Atlas, né? A gente estava nessa virada de ano, que é bem uma fase de olhar para a estratégia ou OKRs. Aí eu olhei para o Anfix e falei, deixa eu usar esses padrões, né, que eu tanto defendo, para me ajudar. E aí surgiu esse artigo, e do artigo me deu a ideia de vir para esse evento, tá? Só que é meio difícil, não dá para eu falar tudo que está ali no artigo, né, porque a gente precisaria de bastante tempo para isso, mas a gente pode, eu sugeri falar de um tema que é o valores, né, que é um tema que não faz parte do workshop, que seria meio que exclusivo aqui do grupo, mas quando eu fui montar tudo, eu preferi deixar rolar. Então, eu vou passar daqui a pouco para vocês uma lista. O Anfix hoje tem 32 padrões, e aí eu vou querer saber de vocês que estão aqui ao vivo, qual deles você acha que é mais interessante a gente abordar hoje? E aí eu vou me virar nos 30 aqui para apresentar para vocês. Então, vai ser meio que construído de acordo com o input de quem estiver aqui. Eu coloquei o link aqui do artigo e quem estiver depois vendo a gravação já acessa, a gente vai deixar na descrição do vídeo. E nesse mesmo link também dá para você se inscrever na nossa newsletter, tá? Para receber aí as novidades e tudo que estiver rolando na Agilers, tá bom? Então, imagino que nem todos saibam exatamente o que é Anfix, então eu vou mostrar rapidamente aqui uma introdução. Essa introdução aqui, ela é um pedacinho da introdução do workshop, do Foundation, tá? Então, não é toda, mas a gente aborda isso no início do workshop. Mas a ideia, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa que chama Hire, né? A Hire é uma empresa chinesa que revolucionou aí a forma como gerencia a empresa, né? Então, ela virou um caso de estudo. Muitas pessoas vão lá tentar entender como que a Hire conseguiu isso, né? É um processo de 10 anos, né? Não foi do dia para a noite. Daqui no Brasil ela não é muito conhecida, mas eu comentei que eu estava em Portugal e eu estava num hotel que da minha janela eu olhava para o prédio vizinho, o ar-condicionado era da Haier, né? Porque em alguns países é bem mais comum. E ela é a maior marca de IoT do mundo e ela também é considerada a empresa gerenciada de forma mais criativa no mundo. Vai ter um videozinho agora animado que é bastante interessante do que a Haier fez para ser isso que a gente está The vendo. most eye-catching element of Hire's reinvention is the change in Pirâmide organizational structure. The hierarchical pyramid was pulled down and replaced with a network of more than 4,000 highly autonomous micro-enterprises. Typically, a micro-enterprise employs 10 to 15 people and functions as a separate business. These independent units contract with one another to deliver products and E eles services. também servem uns aos outros, né? Então, o curioso é que essas é como se fossem 4.000 equipes, mas elas trabalham como empresas mesmo. Então, uma oferece serviço para outra. Então, vamos supor que eu sou da hire de uma equipe lá que trabalha. Ah, sobressaiu a minha fala. Então, eu só vou repetir aqui que ela quebrou, né, o triângulo, a hierarquia tradicional em 4.000 microempreendimentos. Então, ela fez aquela quebra da pirâmide tradicional das empresas, e aí acabou que cada um desses microempreendimentos é como se fosse uma equipe, mas ela funciona como uma empresa. Tem um CEO, tem as suas metas próprias, o seu desafio próprio. E elas servem umas às outras. Então, se eu estou em uma dessas microempresas e eu preciso, por exemplo, de um serviço de RH, eu vou procurar dentro desse ecossistema, se uma dessas 4.000 puder me oferecer, eu uso, mas também há a possibilidade até de eu contratar de fora, porque às vezes internamente não tem, eu contrato externo. E mesmo internamente, pode ser que mais de uma faça o mesmo serviço, e aí a gente pode escolher o melhor. Isso é bastante desafiador, por isso que as pessoas vão lá tentar entender como que a Haier conseguiu fazer isso, mas qual que é a grande vantagem? A Haier, ela consegue estar ali bem perto do seu cliente e inovar. Quando aconteceu a pandemia, a empresa que conseguiu mais rápido converter sua linha de montagem e começar a produzir máscaras foi a Haier. Tipo, ela da noite para o dia estava produzindo máscara. Então, isso que é uma vantagem de uma empresa como a Haier. E o Jürgen foi também tentar entender isso. Ele chegou aí para a China, encontrou o CEO da Haier
conversou com ele e tudo mais. Então, essa foi uma inspiração. E a ideia também, né, a partir disso, alguns outros temas de design organizacional. Então, esse é um livro bastante interessante sobre design organizacional, e ele fala uma coisa legal: por que que a gente não cria organizações que sejam constantemente mutáveis, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, então a gente tem que ter empresas capazes de mudar também rapidamente. Isso foi uma fonte de inspiração para o Anfix, e uma outra foi uma linguagem de padrões, né, que é desse Christopher Alexander, que ele escreve padrões de arquitetura urbana, né? Então ele fala assim: toda cidade ou quase toda cidade, você vai encontrar uma praça pública que é uma referência que as pessoas vão se encontrar e tudo mais. Na Europa é mais comum, aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas a estação central, né? Todo país da Europa tem uma estação central, que é um ponto de referência. Então, esses são padrões. E quando a gente tem uma cidade, aqui no Brasil, a gente poderia pensar: nossa, em Campinas, por que que a gente não cria uma estação central nesse espaço, né? Às vezes surge um espaço. Então, essa é a ideia de padrões. São microsoluções que ajudam a gente a resolver problemas do dia a dia, né? Então, uma linguagem de padrões é um conjunto dessas microsoluções que podem ser usados de várias maneiras, dependendo do seu contexto. Então, qual que é a ideia? É um monte de possibilidade que você escolhe uma, fala: opa, essa aqui eu acho que resolve esse meu problema atual. Então, a linguagem de padrões é a ideia de apresentar. No caso desse livro, são padrões para arquitetura urbana. E no caso do Anfix, são padrões para design organizacional, para a gente... Como que eu posso desenhar a minha empresa? Então, o Anfix, ele oferece uma série de microsoluções que você vai usando para ir desenvolvendo a sua empresa, tá? E aqui é uma coisa interessante que, por que, né, essa ideia de padrões? Por que isso agora, né? Essa imagem eu gosto muito dela, ela até faz parte do Management 3.0, mas quando você trabalha num lugar que é ordenado, ou seja, as coisas são previsíveis, tudo tem que acontecer sempre daquele jeito. Um exemplo disso, gente, é bem extremo mesmo, é tipo o McDonald's, né? Vocês já viram o pessoal colocando sal na batata frita? Eles têm um aparelho que, quando eles fazem esse movimento, a quantidade de sal é exatamente a necessária para aquela quantidade de batata. Aí eles chacoalham lá e colocam na caixinha. Isso tem que ser sempre assim. Nunca pode ter 1 grama a mais ou menos de sal, né? Então, um ambiente assim, o que ele requer? Métodos e frameworks. Um restaurante do McDonald's é totalmente método, né? A pessoa vai lá, né? Eu lembro que eu tinha um primo que trabalhou lá e ele falava: não, põe um hambúrguer 3 segundos, vira 4 segundos. É tudo, eles têm na cabeça todo o processo que eles têm que fazer, porque o McDonald's quer isso. Ele quer que todo Big Mac seja igualzinho, tá? Só que o que que acontece? Em geral, a gente está num ramo do complexo, né? Quando você chega lá no McDonald's e reclama do seu hambúrguer, o que que ela faz? Joga fora e pega um novo e te dá. Não tem muita conversa, diálogo, e se você chegar com uma coisa diferente, o gerente talvez trave, né? Porque eles não são preparados para situações diferentes daquilo que está previsto. Na verdade, eles são preparados para tudo que eles já conseguiram listar de possibilidades. Só que no nosso dia a dia, quem trabalha num lugar que dá para ser igual ao McDonald's, né? Um exemplo que eu dou: aqui na Ashlers a gente vende cursos. Quando eu vendo um curso para vocês, quando vocês pagam e isso é faturado, tudo mais, é algo que eu gostaria que fosse o quê? Totalmente ordenado. E é uma coisa que eu posso automatizar e deixar 100% ok. Mas o dia que eu ligo para vocês para negociar, para perguntar: vocês querem um desconto? Ai, Thiago, no segundo... É igual a Márcia. Desculpa, Márcia, mas você sempre surge de exemplo. Ai, Thiago, dia 25 é feriado em São Paulo. Isso é uma coisa que requer... Não dá para prever todas as possibilidades. Essa é o estilo do complexo. Então, que funciona bem quando eu estou num ambiente complexo? Padrões e práticas, né? Então, por exemplo, a gente tem padrões aqui sobre como dar desconto. A gente tem práticas sobre como trocar um aluno de turma. Só que acontece que, baseado nesses padrões e práticas, o Bruno, por exemplo, quando vai conversar com o aluno, ele sabe como agir baseado nesses padrões. Então, ele fala: opa, a Márcia está com esse problema, então vamos usar esse padrão. Só que cada dia é um problema diferente, cada dia é uma coisa diferente. Então, a gente precisa ter essa abordagem. E o caótico
é um lugar onde a gente vai precisar de valores e princípios. Então, quando eu atuo no caos, né? Vamos supor, quem gosta da Disney, que alguém já foi na Disney ou pretende ir? Pretende ir? Porque a maioria das pessoas ou já foi ou pretende ir um dia. Na Disney, eles chamam isso de chaves do sucesso, né? A Disney, ela tem uma... É chaves do sucesso? É. Na Disney, ele tem uma listinha, são 5 a 7 chaves, sendo que a primeira é segurança. Na Disney, haja o que hajar, né? Já viram esse termo, né? Haja o que acontecer, a segurança vem em primeiro lugar. Então, vamos supor que você está andando num parque da Disney, tropeça ou desmaia, cai no chão, só que aí você bate a cabeça, o pessoal vê que tem sangue ali. Talvez a funcionário que esteja passando perto de você é um faxineiro, é uma pessoa que não vai saber lidar com o seu acidente. Porém, ele sabe que a segurança é em primeiro lugar. Então, o que que ele pode fazer? Provavelmente ele vai isolar a área, ele vai afastar as pessoas que estão andando. Por quê? Porque mesmo que ele não saiba agir, ele tem que colocar a segurança daquele lugar, até chegar um médico, até chegar alguém que possa atender. Então, numa situação que é caótica, né, que a gente tem que agir e tem que fazer rápido, a gente usa nossos valores e princípios. E uma coisa interessante, eu estou lendo um livro que eu recomendo, que ele é talvez uma das grandes bases aí do pensamento sistêmico, do que a gente aborda tanto no Anfix quanto no Management 3.0, chama A Visão Sistêmica da Vida. Esse livro é de um filósofo, né, e ele fala de física, tudo, mas é muito legal, porque tá vendo que essas barras aqui embaixo, elas vão até um certo ponto? Porque o que que acontece? Métodos e frameworks não são adequados para um ambiente complexo. E padrões e práticas não são tão adequados para um caótico, né? Porém, claro que lá no ordenado, tudo isso vai funcionar. Você tem valor, o McDonald's tem os valores dele. O McDonald's tem padrões e práticas. E o McDonald's usa método muito bem definido. Tá? Então, essa mais uma ideia aí para vocês entenderem por que que o Anfix apostou nessa ideia de padrões? Porque ele é um modelo para a gente trabalhar aqui no meio, nessa coluninha do modelo de padrões, né? Do complexo, né? Que é onde a gente precisa ter padrões que ajudam a gente a resolver os problemas. E aí, antes da gente ir para o vamos ver, eu quero perguntar, vocês podem colocar aqui no chat, enquanto isso eu vou ver o link do livro lá que eu acabei de citar, e também o link do Miro para passar para vocês. Então, coloquem aqui no chat por que que você está aqui, por que que você veio aqui aprender sobre o Anfix, o que te levou a vir para esse evento. É até legal que eu já sei aí se eu vou conseguir suprir as necessidades. Mesmo, mesmo se alguém estiver vendo a gravação depois, pode colocar nos comentários, porque daí a gente fica sabendo por que que você chegou aqui nessa gravação. Você ia falar alguma coisa, Rick? Oi? Talvez. Tô. Tem aquele tipo em português, o design? Site do Anfix? Não, o Organizations. O quê? Aquele livro que fala sobre Um pouco baixo. representar as organizações. O livro Design Organization, se tem em português. Aquele não. Vou te ajudar aí. Os livros que o Anfix se baseia, que é o Dynamic Reteaming, Team Topologies e esse de Design Organizacional, são 3 livros que não tem em português, infelizmente. Mas vai ter um dia, né? O Team Topologies é triste, né? De não ter em português, né? Um dos escritores tem tudo a ver e não tem em português? Ele Então, é português, é português. Sim. cara, Boa, né? Tem que ter fã, né? como pode isso, É um pouco Jesus? vergonhoso, mas eu acho que eles estão a trabalhar nisso. Isso é Mesmo no... xenofobia, gente. Olha, as Isso é. empresas estão começando a querer implantar. Eu vou contar para o Jürgen, ele vai adorar saber. Mas é isso, a empresa quer usar, então você quer saber sobre o Anfix e como pode ser aplicado. O trabalho está adotando o modelo em alguns times pilotos. Todo mundo que estiver usando, gente, quando vocês começarem a perceber resultados, verem alguma coisa assim, me chama, porque a ideia é a gente depois escrever cases, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, Thiago, onde isso já funcionou? Onde isso foi implementado?
e a gente precisa ter case. E tem muita gente, né? Tem um case sensacional numa universidade lá na Europa. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, tem uma imagem que aparece, que eu vi no site, que eu disse que eu percebi, agora eu não vou lembrar qual era. Aqui, ó, tá vendo? A Adlers, ó. A gente aparece até no site porque a gente já testou, tem outras empresas no Brasil, tudo usando. Ó, Conexão Talento também é uma empresa no Rio, tem muito uso aqui. A gente precisa descrever isso, precisa mostrar para o mundo, tá? Inclusive, a novidade aqui é que o site agora tem disponível em português. Então, a gente já está ele 90%, né? Mas o principal, que é o modelo, a parte teórica, já está totalmente em português. A única coisa que ainda vai estar em inglês é algumas coisas específicas que requerem programação, uma série de coisas, mas com o tempo a gente vai converter, tá? Então já vou convidar vocês a terem o site do Anfix, e é legal porque já vem a primeira frase, né? Design organizacional para inovação contínua e melhor experiência humana. Então, qual que é a ideia do Anfix? Ele atua no design organizacional. A ideia é que ele leve um foco para quem quer inovar, né? Então, ele tem muito a ver com inovação, e para quem quer se basear na experiência humana, né? Ele é para empresas que estão preocupadas com o ser humano. Tem até uma frase que eu vi hoje, acho que é aqui embaixo, ó. As pessoas, não seja esse tipo de empresa sem alma, né? Que esquece das pessoas, que faz só uma coisa mecânica e automatizada, né? Então, a ideia do Anfix é, se você quer inovar, se você quer olhar para o ser humano, ele vai ajudar bastante, tá? De uma forma ágil. Então, esse é o ponto principal que eu queria trazer para vocês. E aí, se vocês forem ver, toda a documentação técnica, ela vai estar dentro desse menu, produto. E o pessoal, né, principalmente por causa da lojinha, eles acabaram separando em 5 categorias, né? Então, são 32 padrões, então eles separaram em 5 categorias para facilitar a compreensão, né? Então, essas categorias não é algo assim 100% oficial, porque também é difícil categorizar as coisas, mas ele já dá uma noção, tá bom? E foi a partir dessa categorização que eu fiquei rascunhando aqui e desenhei essa imagem. Então, essa imagem é aquela que eu falei para vocês. Não considerem como algo oficial. Isso aqui é uma leitura do Tiago em relação ao Anfix, tá? Algumas coisas aqui eu vou ter que evoluir com o tempo, pode ser que a gente ajuste, mas ela já dá um panorama bem interessante de como as coisas conversam. Então, vou convidar vocês a entrarem no Miro, quem tiver condições, né, de fazer isso. Eu sei que pode ter alguém no celular, tal, que é mais difícil, mas dão uma explorada. Eu coloquei todos os 32, então se vocês contarem, vocês vão ver que tem 32 post-its aqui, né, pretos e brancos, e vocês vão ver que eu já pus o link para a página dele lá no site. Então, eu quero saber o que é esse padrão. Aqui ele já aponta para o site, para o artigo correto, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Dá uma olhada, dá uma explorada, e disso que vocês estão vendo aí, cada um de vocês pegue 3 bolinhas aqui, pode ser de qualquer cor, e vocês vão fazer uma votação. Então, coloque uma bolinha do lado dos 3 tópicos que você mais gostaria que eu abordasse aqui hoje, tá? Então, vou dar um tempo, colocar 5 minutinhos aqui no Miro, tá? Eu vou até dar um pause na gravação, porque quem estiver vendo depois não precisa ver essa parte, mas eu vou colocar 5 minutinhos para vocês explorarem todos os padrões aqui do Anfix e escolher aqueles 3 que você mais quer ver hoje aqui comigo, tá bom? Podem levantar a mão quem terminar, porque daí se a gente terminar antes, eu paro o tempo e a gente continua aqui, tá? Deixa só eu dar um stop na gravação. Então, temos um grande campeão aqui, que é o fluxo de valor. O artigo que eu escrevi, como eu estava falando de estratégia, eu foquei muito aqui, padrões de definição de metas. Na verdade, eu trabalhei praticamente todos eles, né? Porque eu falei lá no artigo, inclusive deem uma olhada no artigo, porque lá eu falo de dimensões estratégicas, falo de apostas e objetivos, falo de métricas e medidas, falo de visão de experiência, valores comportamentais, significado e propósito. Tudo isso eu trabalhei para formular a estratégia aqui da Agilers.
mas é mais ou menos aquilo que a gente está acostumado, né? A empresa tem que ter um significado, baseado em valores e tudo mais. Por que que dimensões estratégicas conecta do jeito que eu falei aqui em fluxos de valor? Porque a gente entrega a nossa estratégia através dos nossos fluxos de valor, né? Eles são quem vai fazer a entrega propriamente dita. É por isso que chama fluxo de valor, porque é para a entrega do valor. E eu fiz essa seta descendo e subindo, porque essa é uma coisa curiosa. Em algumas empresas, você vai ter uma estratégia e depois você vai entregar por vários fluxos de valor, ou um só, dependendo do tamanho. Mas tem cenários em que você vai ter um fluxo de valor e dentro dele definir as dimensões estratégicas daquele fluxo de valor, né? Então, esse é um ponto que a gente percebe bem a flexibilidade do Anfix, né? Eu não preciso necessariamente ser a dimensão estratégica da empresa, né? E isso aqui é uma coisa que vai conectar um pouquinho com o tema que vocês votaram aqui, que é a escala autossimilar, né? Porque para você trabalhar em escala, você pode, por exemplo, aplicar o conceito de dimensões estratégicas para diferentes fluxos de valor. Dependendo de como você configurou os seus turfs, pode ser que você avalie as dimensões estratégicas de cada turf ou de cada base, né? Então, a gente vai mudar aonde as coisas se conectam de acordo com como você configurou a sua empresa, né? Cada empresa vai ter a sua forma de fazer. O que o Anfix vai te dar? Ele vai te dar os insights para que você tenha uma base para fazer isso, tá bom? Então, o fluxo de valor é um que a gente vai fazer entrega. Então, a gente tem diferentes estágios de ciclo de vida, como trabalhar a inovação lá dentro, como que eu financio o meu fluxo de valor, tudo isso está envolvido aqui no processo de desenvolvimento. E quem que entrega, né? Quem que executa? São as equipes que vão estar aqui nos padrões de estrutura. Começa com a base, e aí a gente tem 3 outras estruturas, e tudo aqui você vai fazer um mix, né? Porque se você pegar um modelo Spotify, você tem tribo, guilda e chapter, e é extremamente bem definido o que cada um faz. Aqui, a guilda e o chapter é fórum. A tribo é base, mas de repente pode ser um turf. Dependendo de como você toca o seu negócio, você vai fazer uma diferente combinação desses modelinhos aqui, né? Então, você pode ter uma unidade de negócio é uma base, ou você pode ter uma unidade de negócio é um turf. Isso vai variar de empresa para empresa, tamanho da empresa, natureza do negócio, tá bom? E quem são os crews, né? É a equipe, é a unidade menor ali de times, né? Geralmente, no mundo ágil, a gente desce até um nível de time. Claro que o indivíduo é importante, mas é o time que faz entrega, né? E aí a gente tem opções de equipe, que era um dos mais votados, mas vocês mudaram os votos, e a gente tem algumas estruturas para trabalhar as pessoas dentro das equipes, que são os padrões de time. Quebra de dependência que vocês também votaram, os 2 que ficou em segundo lugar, foi 3, né? Dimensões estratégicas, quebra de dependência e escala autossimilar. Qual que é a ideia? Quebra de dependência é porque todos os times, fóruns, turfs, bases, dependem entre si, né? A dependência é uma coisa que, em geral, as pessoas querem eliminar, né? Queremos eliminar a dependência, mas o Anfix, ele fala para você o quê? Abraça isso, gente. Dependência é a nossa natureza. A gente sempre vai depender de algo. E as quebras de dependência, ela vai te ajudar como endereçar e não deixar essas dependências tomarem conta, né? Como administrar as dependências. Padrões de decisão são algumas coisas acessórias aqui, sendo que níveis de delegação é algo herdado do Management 3.0. Então, quem já fez o Management e viu 7 níveis de delegação, é exatamente isso daqui, tá bom? E vamos ver aqui embaixo. Ah, já foram todos. Acho que eu cobri, em linhas gerais, o que a gente tem hoje no Anfix. Então, são 32 padrões que estão classificados nesses diferentes modos aí de trabalhar. Bom, eu vou começar a falar com vocês de fluxo de valor, que foi o mais votado, e eu acho que eu vou direto para o material lá do curso. Eu não vou passar tudo, né, mas a gente vai ver o principal ponto do fluxo de valor, porque é muito importante saber disso, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, se alguém tiver
Alguma pergunta, alguma coisa, pode jogar aqui no chat ou falar, que eu tenho um Thiago, minuto. por Oi, gentileza, você pode mandar de novo o link do Miro, porque eu tava pelo celular e agora tô no notebook e perdi. tá aqui o link do Miro. Obrigada. Fluxos de valor, value streams. Fluxo de valor eu achei bem legal, porque é um conceito bem confuso, né? Então, quem está acostumado ou quem estudou sobre fluxo de valor no SAFe, por exemplo, o SAFe, ele parte de uma base para fluxo de valor um pouco equivocada, né? Até porque ele separa em fluxo de valor de desenvolvimento, fluxo de valor operacional, que talvez não capture exatamente a ideia. Mas o conceito que virou base para o Anfix foi o quê? O fluxo de valor é um conjunto de ações necessárias para atender uma proposta de valor, desde uma solicitação, um pedido, até a realização, a entrega. Um fluxo de valor, isso que para mim é o principal ponto, sempre começa e termina com um cliente. E o objetivo é nosso, né, como empresa, como organização, é melhorar o tempo de valorização, otimizando esse fluxo. Então, vamos supor que a gente faça cursos, né? Então, uma empresa pediu um curso, é a solicitação. Tudo que eu preciso fazer até esse curso ser entregue e pago é o meu fluxo de valor. Então, vamos supor que nós aqui, quantas pessoas estamos? 20 pessoas. Nós 20 somos esse fluxo de valor que vai entregar esse curso. Então, a gente faz parte desse fluxo de valor. A gente poderia ser um crew de fluxo de valor. E a gente quer fazer o quê? Melhorar o tempo que a gente faz e otimizar esse fluxo. Será que eu preciso de 20 pessoas para fazer isso? Se eu automatizar algumas partes, se eu otimizar uns pedaços, se eu... tem várias formas de fazer, mas a ideia é otimizar o fluxo. E quando a gente fala em melhorar o tempo de valorização, lê-se lead time, né? A gente quer o quê? Entre o pedido e a entrega, a gente quer diminuir esse tempo. Então, uma empresa poderia falar assim, Thiago, se eu quiser um curso novo, quanto tempo você me entrega? 3 meses. Daqui 3 meses, gente, nem sabe quanto vai estar o nosso mundo, né? A empresa pode falar, não, tenho que treinar meus líderes mês que vem. Então, é importante a gente melhorar o tempo de valorização, né? Para que a gente aproxime o pedido e a entrega. Então, essa é uma definição bem alto nível. O que eu acho legal, tudo bem aqui, gente? Essa é uma definição de mercado, tá? Não é... O Anfix, ele deu uma pequena mexida nessa definição que eu já vou mostrar para vocês. Mas tem um ponto interessante, que é isso aqui, ó. Os fluxos de valor, pela visão que a gente traz aqui, eles podem ser de alto nível e de baixo nível. O que seria isso? Isso é um conceito bastante legal para a gente trabalhar, porque nós somos esse fluxo de valor, entregar um curso novo, talvez seja de mais alto nível. Só que dentro disso tem um fluxo de valor de mais baixo nível, que talvez seja criar uma apresentação, revisar um curso. Tem outros pequenos fluxos que a gente poderia, inclusive, fazer com pequenas equipes. Pode ser que o Rick, o André e a Luciene seja um fluxo de valor que só faz novos PowerPoints. Pode ser que a Márcia, o Romário e o Thiago, eles sejam um fluxo de valor especializado em facilitações de exercícios. Então, eles usam muito Miro e tal. Então, a gente pode ter fluxos de valor de baixo nível. Entendeu? Então, isso ajuda a gente a estruturar a empresa, né? O fluxo de valor que realmente importa é entregar um curso pronto. Mas a gente pode ter vários fluxos de valor de menor nível se interligando para conseguir entregar um nível maior de valor. Então, esse conceito ajuda a desenhar. Lembra que a gente está falando de design organizacional, né? Então, por exemplo, a base pode ser responsável pelo fluxo de valor de mais alto nível. E aí, cada crew lá dentro cuida de um fluxo de valor de mais baixo nível. E, gente, nível alto e baixo, mas você pode ter vários, né? Vários fluxos de valor alinhados ali, tá? Até o mais baixo do baixo do baixo. Qual é a medida certa? A gente vai ter que estudar o nosso caso. Aqui, a gente não faria sentido ter 20 fluxos de valor, porque daí a gente seria 20 equipes de uma pessoa. Faz sentido?
né? Então, isso tudo vai ajudar a gente nas melhores decisões. Deixa eu ver aqui uma coisa que é... uma coisa interessante é essa coisa da solicitação. Deixa eu ver se é aqui que tenha... Não tem. Mas vocês já viram a frase do Steve Jobs, que é muito... Ela vai estar lá no Visão de Experiência, né? A fase do Steve Jobs, na hora que o Jürgen refez, né? O Foundation V2, ele jogou aqui em Visão de Experiência. Porque o que que acontece? O Steve Jobs, ele fala, não é o cliente que sabe o que ele quer. Na verdade, se a gente for depender do cliente, a gente está ferrado, porque o cliente, né, por exemplo, eu quero um jeito melhor de mandar a nota fiscal para o meu contador. Tem várias formas de fazer isso, só que se eu realmente observar e for atrás de sinais, eu posso descobrir que ele nem precisa enviar a nota para o contador. A nota fiscal pode ir automaticamente, né? Então, se ele não tivesse esse pensamento, não teria inventado o iPhone, né? Porque naquela época que surgiu o iPhone, ninguém imaginava que na palma da mão você poderia ter. Se eles fossem perguntar para os clientes, todo mundo ia falar: eu quero poder ver meu e-mail no celular. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso, né? Então, a gente tem que ver sinais e não só solicitação. E uma coisa interessante também é melhorar a experiência do usuário, não só do cliente. Vocês sabem a diferença entre cliente e usuário, né? O cliente é geralmente quem está pagando a conta, né? Que vai querer ter valor daquilo, mas o usuário é o que está usando o produto, né? Pode ser que o usuário e cliente seja a mesma pessoa, mas nem sempre vai ser assim. A gente não pode focar só no nosso cliente e também não só no nosso usuário. A gente vai ter que olhar a experiência dos dois. Legal? E aí a nova definição, aí essa sim é a definição de fluxo de valor de acordo com o OneFix. Um fluxo de valor é um conjunto de ações necessárias para descobrir ou entregar um trabalho a ser feito, que nesse caso a gente usa um termo que chama job to be done. Não sei se vocês já viram, é de mercado, também é bem bacana, de um sinal para uma experiência. Então, o que que mudou? Em vez de ser de um pedido para um valor, é de um sinal, ou seja, eu senti que preciso de algo. Eu observei que aqui ninguém me pediu, mas eu notei que se eu tivesse uma mensagem pinada aqui no Zoom, ia facilitar as pessoas que entram depois e me pedem o link do Miro. Eu nunca vi alguém pedir isso. E o Zoom, não sei nem por que se não se tocou. Mas se você está aqui observando o seu cliente, o seu usuário, você consegue perceber sinais, possibilidades. E aí, até essa experiência ser entregue. Então, que o fluxo de valor teria que fazer nesse caso? Desenvolver, testar, validar, até que a hora que vocês entrarem no Zoom, apareça essa experiência nova, que é o quê? No chat tem uma mensagem pinada ali, onde tem o link do Miro. Tá? Então, o fluxo de valor é tudo para fazer do sinal até a experiência. E ele também sempre começa ou termina não só com o usuário, mas também com o cliente. E o objetivo é melhorar a experiência, otimizando o fluxo de valor. Tá? Também, uma coisa que eu acho muito interessante da experiência, essa semana, o que aconteceu comigo? Já sei. Uma empresa me mandou uma mensagem falando assim: Thiago, eu não tenho esse produto que você quer. Você quer que eu te mande esse outro? Aí eu falei para eles: não, eu prefiro, o produto que eu quero era esse mesmo, porque tal, tal, tal. Mas isso, eu não estou tão preocupado que ele me entregue rápido, né? Eu estou mais preocupado em receber o produto certo. Então, se ele podia me mandar o errado e depois ver o que acontece, só para garantir que ele conseguiu entregar. Porque provavelmente ele vai perder pontos lá na loja, que é no Mercado Livre, no caso, porque ele não está entregando no prazo. Só que o que adianta ele me entregar rápido se a minha experiência vai ser ruim, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Eu prefiro, por exemplo, receber daqui uma semana do que receber em 24 horas num horário que eu não estou em casa. Então, eu preferiria uma experiência de poder escolher o momento de receber, mesmo que demore mais, do que receber em 24 horas com o risco de eu não estar em casa. Então, é interessante olhar para a experiência do usuário, não só entregar valor.
Isso seria a ideia de Jobs to be Done pela visão do UFIX. Qual que é a ideia, né? O fluxo de valor, ele vai direcionar como que você vai estruturar os seus times, como que você vai avaliar suas métricas, tudo isso, o fluxo de valor ele vai orquestrar ali, né? Então, é um tema muito importante e o mais curioso é que as empresas, em geral, não olham muito para isso ou deixam para olhar depois, né? Divide um monte de time, cria tribo, cria tudo, sem ter primeiro pensado quais são nossos fluxos de valor. Tranquilo aqui, gente? Ah, esqueci de mostrar o principal, né? O fluxo de valor é um padrão, né? Tudo isso que eu descrevi é o conceito de fluxo de valor, mas o que que o Jürgen traz de padrões para fluxo de valor? Então, um fluxo de valor, ele vai ser de 4 possibilidades, né? Então, dentro da sua empresa, você pode ter fluxo de valor de um evento, por exemplo, fazer esse evento hoje acontecer é um fluxo de valor de evento. A gente tem a experiência que é o próprio evento. Então, isso é um fluxo de valor. Aqui na Agilers é o nosso principal fluxo de valor. É criar o evento, o workshop. Só que pode ser um fluxo de valor de produto, que é um item que vocês vão aplicar e vão ter o valor, né? Então, qualquer produto que vocês comprem, leva para casa, um aplicativo, seria um fluxo de valor de produto. A gente pode... Thiago, posso te interromper e fazer uma pergunta? Ou você prefere que eu... Não, pode fazer. Então, eu fico em dúvida nessa hora que, no seu caso, esse de produto e esse de evento não é a mesma coisa? Não se confundem? Você não pode olhar para esses workshops que você vende e olhar para eles como um produto? Sim, na verdade, eu tenho o meu workshop, Management System Zero Foundation Workshop, ele é um produto. Está lá na prateleira bonitinho. Inclusive, o que que eu estou fazendo? E olha que legal, Leandro. Hoje eu estou refazendo esse workshop. Então, quem que está em ação? É que no caso dos dois crews sou eu. Mas se fossem diferentes, é um crew que está o quê? Redesenhando esse workshop. A gente faz aqui no escritório, discutindo tal. Agora, rodar esse workshop, fazer o evento em si, envolve a inscrição, envolve avisar os alunos, envolve controlar a presença. Esse seria o fluxo de valor do evento. Por quê? Cada evento ele vai rodar de novo, só que o produto está sempre lá. Só que se vocês reclamarem, Thiago, tem um erro nesse PPT, aí a gente aciona o fluxo de valor do produto. Claro que numa empresa pequena vai acabar sendo um só, mas se a gente está falando de um lugar mais robusto, por isso que eu falei dessa flexibilidade, né? Não tem uma regra, faça isso ou faça aquilo. Tem que entender muito bem o seu cenário e aí ver qual que é a melhor configuração para você. Se tiver alguma coisa errada no PPT, o Thiago manda um WhatsApp para o Thiago reclamando, é isso, né? Eu sei como é que é. Abro um gira para mim mesmo. E aí a gente tem o de projeto, né? Porque a gente pode combinar fluxos de valores para fazer o quê? A gente vai implantar um sistema. É um projeto de 2 semanas. A gente poderia considerar um fluxo de valor. Ou de serviço, né? Que a gente oferece a experimentação de um serviço, né? Então, qual que é o ganho da pessoa? É uma situação melhorada. Então, um serviço, talvez aqui talvez o workshop que eu comentei possa ser mais voltado a serviço, é tênue, né, a diferença entre esses dois, mas o serviço é mais serviço de manutenção, um serviço de alguma coisa, e um evento é um evento mesmo, né, pode ser um team building, pode ser alguma coisa assim. Bacana? Então, qual que é a ideia, né? Quando você for discutir os fluxos de valor, você tem essas cartinhas para te ajudar. Será que a gente está falando de um fluxo de valor de produto? Será que a gente está falando de um projeto? Inclusive, isso que é interessante, porque quando a gente fala de agilidade, visão produtizada, visão de fluxo de valor, todo mundo vai pensar o quê? Tem que ser fluxo de valor de produto. Só que não, gente, o projeto em si é o fluxo de valor.
É um fluxo de valor para entregar aquele projeto, né? Claro, é o mais ideal? Não necessariamente, porque você se organizar em torno de produto pode ser melhor, mas tem empresas que vão ter que olhar para a ideia de projeto. Inclusive, não sei se vocês viram que eu cliquei aqui e foi para uma página, porque outro ponto interessante é que todas as cartas elas estão disponíveis também para download, tá? Quando você clica, ó, ele vai cair aqui na comunidade. Caso vocês caiam nessa tela, é só vir aqui em cima, ó. Se você já tiver usuário, login. Se você não tiver, sign up e você pode se cadastrar e é gratuito, tá? Você se cadastra aqui e aí você tem acesso a todos os cards, toda uma série de questões que estão disponíveis no Circle, tá bom? Então, todos os cartões, os 32, já estão disponíveis para baixar em português, tá? A gente já subiu a versão em português. Tranquilo para fluxo de valor, gente? Foi uma aulona, né? Quem for fazer no workshop, a gente vai fazer o quê? Um exercício para colocar isso em prática, discutir, vivenciar, né? Porque a ideia é a gente conseguir aplicar depois na empresa. Bacaninha? Fluxo de valor foi o mais votado. Agora a gente vai ter que ver uma coisa, porque métricas e medidas, dimensões estratégicas, escala autossimilar e quebras de dependência, todos empataram em segundo lugar. Eu vou fazer o seguinte, gente, vamos brincar rapidinho aqui. Cada um de vocês pega uma bolinha e coloca em um desses aqui. Tá vendo todos que têm 3 votos? Ó, escala autossimilar, quebra de dependência, dimensões estratégicas, métricas e medidas, pega uma bolinha e coloca em cima daquele que você quer. Porque daí é legal que a gente também prioriza quem está aqui vendo e ouvindo, né? Se alguém estiver aí ouvindo, mas não consegue mexer no Miro, pode falar que eu voto por você. Agora vocês estão me salvando, hein? Porque métricas e medidas é o mais fácil para eu falar. Mas eu achei muito bacana. Eu estou fazendo um curso, gente, não sei se vocês já viram, recomendo fortemente lá é na Alura? Não, não é na Alura, é numa outra plataforma. Ixi, gente, será que é a Alura? Não, a Alura não é. Qual que é uma outra plataforma de cursos que é Coursera? Na Coursera tem um curso que chama OKR, e é um curso do próprio John Doerr, né, daquele livro Meça o que Importa. Vou colocar o link para vocês, porque vale muito a pena esse curso para quem realmente quer aprender o OKR. Eu mesmo, que já mexo com o OKR há muito tempo, estou tendo uns insights muito bacanas nesse curso. E uma coisa que ele fala, que eu acho super sensacional, é que a gente tem, como OKR, 3 tipos de métrica, né? Ele fala que é o quê? Entrada, saída e resultado. Então, a gente pode medir entrada, saída e resultado. O que significa isso, né? Resultado é o que realmente deveria ser um KR, porque chama Key Result, né? Resultado-chave. É você efetivamente gerar um resultado. Então, eu melhorei a satisfação de vocês. Isso é resultado. Agora, o que é entrada e saída? Entrada, por exemplo, a estratégia da Amazon é muito focada em entrada. Por exemplo, a Amazon ela quer conseguir processar 20 mil pacotes por dia. Isso é uma métrica de entrada. Só que o que acontece? Se eu consigo processar 20 mil pacotes por dia, eu consigo depois gerar resultado para 20 mil clientes, tá? Mas a Amazon, ela foca muito em métricas de entrada, que é conseguir produzir bastante para gerar um resultado. E métrica de saída pode ser qualquer coisa de entrega mesmo, né? Então, realizar 20 mil entregas por dia, né? Você poder preparar 20 mil entregas é uma coisa, você fazer as entregas é outra. Então, a gente também pode focar. Só que você pode fazer 20 mil entregas e o seu cliente está pé da vida. Ou então você tem prejuízo, tá? Então, a ideia do OKR, oficialmente, né, pelo próprio John Doerr, é a gente trabalhar nesses pontos, né? Então, vamos supor
que você quer que a equipe entregue mais chamados num mesmo período, métrica de saída. Se você coloca mais pessoas na equipe, também tem a ver com a entrada. Tudo isso é possível, porque todos eles vão ajudar a melhorar a empresa. O Anfix e o Jürgen, o que ele fez? Ele foi um pouquinho além, porque além da métrica de entrada, da métrica de saída e da métrica de resultado, então vocês percebem que o padrão de métricas do Anfix já cobre o que o OKR prega, que é entrada, saída e resultado. Só que a gente tem outras duas aqui, que é processo e impacto. Porque o que acontece? Não adianta nada vocês todos aqui estarem felizes da vida, mas a minha empresa está no vermelho, né? Então, a gente tem que gerar impacto também. Não adianta só ter resultado, precisa ter impacto. Impacto em receita, impacto em lucratividade, impacto em indicadores de negócio. Resultado é NPS, satisfação, turnover e tudo mais. E métricas de processo, que é o que faltou aqui, é o lead time, tamanho da fila, work in process, né, WIP, tudo isso vai ser coisas de métrica de processo, porque você também pode acompanhá-las, né? Como que o processo está sendo executado. Então, o Anfix, ele dá um jumpzinho aí com mais possibilidades. O que isso foi muito útil para mim, e eu até descrevi ali no artigo. Eu era muito uma pessoa, quem vê minhas falas antigas, né? O Romário vai saber disso, mas eu tinha muito essa ideia de resultado. Para mim, OKR tinha que ser resultado, resultado, resultado. Quando alguém falava assim, realizar 30 treinamentos por mês, eu falava, gente, isso não é OKR. Realizar 30 treinamentos por mês não é resultado. O que adianta treinar 30 pessoas que não aprenderam nada? Porém, 30 pessoas treinadas no mês é uma métrica de saída. E em alguns momentos, você pode optar como empresa ter uma métrica de saída. Ok, Thiago, eu sei que não importa ensinar 30 pessoas que não vão aprender nada, mas para mim é importante treinar 30 pessoas. Então, não tem por que não escolher uma métrica de saída. O que eu acho que é interessante é ter consciência disso. E outra, também balancear com uma métrica de resultado. Então, eu quero treinar 30 pessoas, mas eu quero um NPS de treinamento de tanto. E eu quero que esses treinamentos tenham uma margem de lucro de, no mínimo, tanto. Então, você consegue cobrir, porque é importante para você que a sua equipe entregue 30 treinamentos. Né? Então, essa que é a ideia das 5 métricas. Isso, para mim, foi uma explosão assim para trabalhar com OKRs. Inclusive, o que eu estou fazendo hoje, né? A Agilers é uma empresa que a gente já gera resultado e a gente está com um bom impacto. Só que a gente precisa muito melhorar os nossos processos internos. Então, a maioria dos OKRs que a gente começa o ano vão ser muito de saída. Mas é porque a gente, como empresa, quer melhorar a forma como a gente entrega, quer automatizar o processo, quer fazer alguma coisa assim. E claro que no futuro a gente vai pensar mais em resultado e impacto. Uma coisa que eu consegui fazer, que foi muito útil, deixa eu ver se está aqui no. Só respondendo o Romário que perguntou do horário, eu estou gravando, depois eu vou ver certinho como disponibilizar, mas provavelmente eu vou conseguir sim, tá? Fica tranquilo. Lá no artigo que eu mandei para vocês, deixa eu ver se aparece. Porque eu não posso mostrar tudo, né? Porque algumas coisas são internas. Ah, eu acho que não vai dar para ver. Tá vendo que essas coisas que eu estou tratando, algumas estão lá. Não vai dar para ver. Mas o que eu fiz? Aqui na Agilers, as métricas mais voltadas a time são muito focadas em saída. Mas as métricas de um fluxo de valor acima, digamos assim, quando a gente olha em mais alto nível, já são mais de resultado. Porque que eu consegui fazer? Eu consegui fazer com que todas as métricas de saída, de alguma forma, contribuíssem para um melhor resultado. Né? Então, eu trabalhei. Nível de time está mais focado em saída. Nível de área, assim, de empresa, está mais focado em resultado. Tá? E provavelmente lá para o segundo semestre a gente vai começar a ter um foco muito maior em resultado e impacto. Tranquilo aqui nas métricas?
Se vocês falarem, Thiago, onde que entra OKR? OKR, na verdade, aqui mesmo não vai entrar em lugar nenhum, né? Porque a gente é uma forma de fazer, mas você pode usar Manage My Objectives, você pode usar PSC, não sei o que lá, tem vários modelos e frameworks, mas você saber esse conceito de métricas e esse de apostas e objetivos é interessante para você trabalhar. Apostas e objetivos vai ser muito sobre, é uma aposta de alto risco, né? Tipo moonshot, roofshot, isso tem a ver com apostas e objetivos. Bom, e aspecto de definição de metas, se não me engano, esse aqui é bem novo, mas ele é sobre se vai ser compromisso em pares, auto-alinhado, se vem de cima, se é auto, entendeu? É muito sobre a auto-organização em relação a métricas. Os times definem suas próprias metas, elas vêm de cima, então também pode ser uma coisa interessante para agregar, né? Porque a gente está muito acostumado à métrica que vem de cima, mas por que não trabalhar autoalinhamento, autodireção, recompensa, compromisso? Então, esse seria o outro aqui. Legal? Tudo tranquilo até agora? Dá para misturar, né? Por exemplo, olhando para a métrica e apostas e objetivos, se é entrada, pode ficar lá embaixo. Se é impacto, pode vir de cima, né? E aí vai ajudando a direcionar de trás para frente, por exemplo, assim, né? Dá O para que eu fazer umas faço, misturas dessas, né? o que eu faço é assim, os meus OKRs, deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma telinha aqui. Se aparecer alguma coisa indevida, mas acho que não vai. Nossa, tem muita coisa aqui. Cadê meus OKRs? Flowkrs. Aqui são os meus OKRs, ó. Quando eu vou definir um OKR, então, por exemplo, eu quero, ó, isso era um objetivo nosso, ter o Anfix totalmente disponível em português. Vocês veem que é totalmente saída, né? E a gente, inclusive, está, ó, 94%. Porque o workshop já está em português, todos os cards já estão em português, todo o site já está em português. Ele é uma aposta segura, porque assim, a gente tem que atingir 100%. Não tem por que não atingir 100%, né? Apesar de que talvez a gente poderia considerar de risco baixo, né? Porque algumas páginas a gente vai ter muito trabalho para traduzir por algumas questões técnicas, então talvez o 100% não seja exatamente o que a gente quer, tá? Mas a ideia de uma aposta de baixo risco, segura, é que a gente espera 100% de atingimento. Isso são esses padrões aqui, apostas e objetivos. Então, a gente tem essas opções, tá vendo? E está muito ligado a quanto você espera que seja atingido. Uma aposta maluca é aquela que, se eu conseguir 25%, ó, 10% do que eu estou... Na verdade, eu preciso checar esse número. Mas é, tipo, se eu conseguir 10% do que eu espero, já é um resultado interessante, que dá para considerar. E a ideia que você falou era das métricas, tá vendo? Ó, tudo métrica de saída. Uhum. Só que esse OKR, ele está dentro de um OKR maior, que é tornar o Anfix relevante no Brasil. Esse aqui, ó, ele tem métrica de impacto, que é o quê? Eu ter mais membros brasileiros na comunidade e mais parceiros Sapphire e Diamond. Porque o que acontece? Se essas pessoas entrarem para o Anfix, a gente vai ter mais receita, a gente vai ter mais resultado. Só que é claro que ter tudo isso em português disponível vai ajudar muito a fazer isso no futuro, né? Então, num nível maior, o nosso objetivo é tornar o Anfix relevante. Só que se eu jogar isso aqui para o time vai parar. Porque a gente vai começar a pensar o quê? Nossa, tem que falar com as pessoas, tem que tentar fazer, tem que convencer e tal. E aí a gente perde o foco. Então a ideia é, gente, vamos focar aqui, ó, gerar saída, gerar a estrutura, né? Gerar a base para a gente poder depois fazer
Ou seja, você não ficou só na estratégia, você desceu para o portfólio de projeto para definir Sim. junto com o time o portfólio de projeto, né? Sim. E aí, por isso que eu liguei aqui, ó, em iniciativas e itens de trabalho, porque uma forma de realizar a estratégia é com iniciativas e itens de trabalho que vão compor nossas filas e backlogs, que tem restrição de planejamento. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas para vocês irem entendendo como tudo se conecta. Uma pergunta, por que que você conectou opções de financiamento com o fluxo de valor e não para cá, entendeu? Por que que você conectou para lá com o fluxo de Porque a valor? ideia aqui é a gente financiar um fluxo de valor. Porque opção de financiamento, o que que é? Eu não vou lembrar tudo. Como que é orçado o meu fluxo de valor? Vai ser um patrocínio? Vai ser empréstimo? Vai ser subsídio? Vai ser autofinanciado? Tem várias formas de você financiar um fluxo de valor. Mas é claro que as pessoas vão poder pegar financiamento e aplicar a base. Eu posso financiar uma base, eu posso financiar uma estratégia, mas talvez o mais interessante é você financiar fluxo de valor. Né? Quando a gente fala de Lean Budget, que é a técnica que o SAFe usa, é baseada em financiamento de fluxos de valor. Então, eu vou dar 1 milhão para o fluxo de valor A, que eu vou obter através de um empréstimo do BNDES, eu vou dar 500 mil para o fluxo de valor B, que é através da receita, blá, 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 do caixa da empresa, entendeu? Então, isso que são opções de financiamento. Como que eu financio o meu fluxo de valor? E Entendi. esse que eu acho que é o mais cabeludo, mas vocês escolheram escala alto similar. Eu precisava ver, eu tenho um sério problema em salvar links. Deixa eu ver se eu salvei. Ah, eu acho que eu salvei, gente. Se eu tiver salvo, vocês vão ser salvos, né? Que é para falar de escala autossimilar. Na verdade, a ideia da escala autossimilar, ela tem muito a ver com a questão de que você pode criar isso como um fractal, né? Você pode ir compondo coisas. Acho que a Maria está nesse desafio, né? Inclusive, a imagem que Legal. tem aqui eu acho que você já chegou a olhar para ela. Não, eu não sei se ela está aqui. É a imagem que Tem no está. inglês, né? Aquela imagenzinha. Essa imagem Mas a aqui. gente pode dizer que é como que escala, né? Talvez a estrutura, Thiago. Sim, que é essa imagem, né? A Maria já está mexendo nisso aqui, que é como escalar o Anfix. Você vai usar o conceito de uma escala autossimilar. O que que acontece? É uma coisa dentro da outra. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que eu salvei o link errado. Estava feliz antes da hora. Deixa eu ver. Não, ele está aqui. Eu vou parar de compartilhar, tá? Porque esse aqui é um que eu não posso dar o link para vocês. Mas aí, até para vocês saberem, eu falei dos parceiros, né? Os parceiros, a gente tem um curso introdutório de tempos em tempos, né? E essa daqui foi a última sessão que teve, que eu finalmente consegui participar. Foi a terceira sessão. E eles falaram da escala, tá vendo? Ó? Essa imagem para você, Maria, é interessante, ó. O que que acontece? Como que você escala o Anfix, né? Se você tem Quer ver? Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar para vocês. Uma liga, ó, ela é um grupo de bases, né? Então, se você tem várias bases que trabalham juntas, você forma uma liga. E várias ligas, você forma um crowd, né? Se você for escalar pela parte de turf, por exemplo, por área de produto, você pode formar um cluster, que é um time de bases trabalhando junta ou uma coalizão, que é um grupo de ligas. Então, ele fala aqui como que você vai escalando as coisas, tá? Escala colaboração, escala produto. Se você tiver muitos produtos, você cria um domínio, né, que é uma área gerenciada e cultivada pelas mesmas bases. Então, é tipo um turf, mas que ultrapassa as bases, né? Ele não é dentro de uma única base. Então, você pode escalar o Anfix dentro dele mesmo, né? Porque
Um domínio vai ser um agrupamento de turfs, um realm, né, que é um... Depois eu preciso ver os termos em português, mas no nosso site estão todos já em português. É um agrupamento disso. E aí você gera isso aqui, tá vendo? Você tem uma liga, que são várias bases trabalhando juntas. E as duas ligas juntos formam um crowd, que daí é uma estrutura maior. Então você vai colocando um dentro do outro, tá? Então essa aqui é a ideia de como o Anfix escala. É um modelo fractal. Legal? Isso ainda é um pouco complicado de trabalhar, mas olha como fica a imagem, tá vendo? Você pode ter elementos dentro de outros elementos para indicar que aquilo lá é uma escala assim. Legal? Eu vi até que está surgindo aqui a ideia de falar. A Maria com certeza vai ter que escrever o case dela aí, não? Sim, tá aqui no meu to-do para fazer. Já está na fila. E depois a gente pode combinar, porque a ideia para esse ano de 2024, eu vou alinhar agora semana que vem, mas é a gente reproduzir esses encontros aqui em português. Então, por exemplo, uma coisa que eu devo fazer é esse aqui. Só que uma sessão totalmente em português, com as cartas em português. Só que esse aqui é específico para os parceiros, né? Mas a gente tem eventos da comunidade, que é aberto para todo mundo. Então, isso vai rolar mais para frente. Tranquilo? Então, deu para cobrir até a escala autossimilar, que é... Eu achei também, quando eu vi ele criar esses cards, eu também levei um susto, né? Porque é um nome estranho para a gente, mas é porque essa ideia que ela se repete, né? Os padrões vão se repetindo e ficando um dentro do outro. E eu falei das quebras de dependência, né? Então, gente, acho que deu para cobrir todos os itens mais votados aqui. Deu para ter uma noção aí da abrangência? Gostei bastante dessa estrutura que você montou, como você apresentou. Parabéns, ficou bacana. É legal que conecta um pouco mais tudo isso, né? Tem uma história aí agora, né? É. E uma coisa interessante, aquilo que eu falei, isso não é oficial, até porque, por exemplo, horizontes de investimento, em geral, se aplicam a fluxos de valor. Só que você pode também conectar a um CREW. Você pode ter um CREW baseado em manutenção, outro CREW para inovação, né? Então, vai depender, né? Tem um lugar que é mais adequado, mas você pode. Tanto que para mim é difícil, porque hoje eu associo o que é aqui na Adlers? Itens de trabalho. Cada item de trabalho eu associo a qual horizonte de investimento ele está atrelado. Mas para eu saber quanto que eu estou investindo em manutenção, em inovação, em melhoria, né? Só que a ideia é que a gente possa ter times separados para fazer essas coisas, né? Porque como eu tenho vários itens diferentes no mesmo time, fica muito difícil priorizar, por exemplo, a inovação, né? Que é algo até que eu conversei semana passada com uma amiga minha de uma indústria, e ela estava comentando isso, que se a gente não tem certinho o nosso orçamento de inovação e isso não está apartado, é muito fácil a operação ir lá e abocanhar o nosso orçamento. Porque a hora que a operação começa a pegar fogo, o gerente vai lá e, não, gente, todo mundo vai apagar o fogo. E aí a gente para e estaciona a inovação. Isso é um perigo. O Jürgen, por exemplo, ele é totalmente a favor de ser separado. Maria é a gerente que cuida de inovação, que tem esse orçamento. O André é o que cuida de operação e tem o orçamento dele. Porque se for o mesmo gerente para distribuir, é muito arriscado que você pegue e direcione e aí pare algumas iniciativas. Mas, claro, por exemplo, o SAFE, ele vai propagar que cada time seja dividido, né? Então, o meu time pode trabalhar 10% do tempo fazendo inovação, 90% do tempo fazendo operação, mas isso é risco grande, né? Da inovação acabar ficando para trás. A gravação vou colocar, tá? Eu só não sei exatamente, provavelmente eu vou pôr no YouTube, aí a gente encaminha o link para vocês, é um conteúdo que realmente vale a pena. Na verdade, eu ia falar disso aqui, valores comportamentais,
que era a chamada, né, quando eu criei esse evento, mas eu falei de várias outras coisas. Valores comportamentais eu achei muito bacana. Tem um texto, não sei se ele está referenciado aqui, que é do Patrick Lencioni, tá vendo? Vale a pena ler esse texto, é da Harvard Business Review, mas é onde foi baseado os valores comportamentais, porque muitas vezes a gente tem valores que a gente fala que a empresa tem, mas quando você chega lá no dia a dia, você vai ver que não é nada daquilo. Isso é porque é um valor desejado. A empresa quer ser inovadora, mas hoje ela não é. É importante a gente pontuar isso, porque senão fica essa confusão. Ah, a gente fala que é inovadora, mas aqui no dia a dia a gente está usando papel ainda, né? Então a ideia é a gente saber o que é um valor essencial, que é algo que já faz parte do nosso dia a dia, do que é um valor desejado, assim como o que é um valor que é esperado. Respeito, gente, não é uma coisa que, né, é parte ali, não tem o que falar, né? Agora, algum valor que é importante, mas a gente ainda não pratica, seria o emergente, né? Então, essa que é a ideia desses valores comportamentais. Para mim, quando eu estou revendo, né, a Azures, ela sempre teve 7 valores. Vocês verem como já está obsoleto, mas a gente era isso aqui, ó. Criatividade, felicidade, liderança, sinergia, energia, expertise e mente aberta. Hoje em dia, isso não faz mais tanto sentido assim para a gente. Eu estou revendo isso. E aí, eu estou me baseando naqueles padrões aqui para me ajudar a ver o que que a gente já tem e a gente tem que estar reforçando, o que que a gente quer e é importante ficar antenado e assim por diante. Legal? Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat ou falar. Eu só vou dar um recadinho final aqui. Como eu falei, né, toda essa parte que é de post-it pretos, eles fazem parte do Unfix Foundation Workshop. E agora da versão 2, né? Quem aqui já fez a versão 1, que foi a Maria, o Leandro, quem mais aqui? Acho que você, o Romário que saiu, o Bruno fez a primeira turma presencial, ele era a V1. Então, por exemplo, na V1 não tinha essas partes aqui de estratégia, não tinha algumas coisas aqui que são interessantes. Ele deu uma reorganizada. Então, o que que acontece? A gente está com os workshops na nossa agenda. Eu até coloquei aqui. Não, já perdi tudo aqui. Mas a gente tem o Unfix Foundation Workshop V2, tá? Ele está disponível na agenda da Azures. Quem tiver interesse, tá? A gente vai ter uma turma começando agora dia 16 e outra turma em março, tá? Então, quem quiser aprender toda essa parte dos post-its pretos, elas são cobertas nesse workshop aqui, o Foundation, tá? E a gente criou um tipo de ingresso especial que chama Upgrade, né? Então, quem já fez o Unfix... Eu acho que é o contrário, né? O preto é o que já tinha, não é? Não, é que o preto é o que já tinha e o que foi incluído. É porque o V2, ele é o V1 melhorado, entendeu? Tá bom. Eu fiquei confuso, eu tinha entendido igual a Maria, que o V2 é o preto mais o branco. Não. O que é o branco, então? O branco não está ainda em workshop nenhum. Ah, tá. Tá bom. O branco... Mas conforme tem os cliques ali, eu fui clicando ali, fui indo pro site, já tá lá no site, né? Já dá para ver lá Não, no todos site. os padrões já existem, já estão documentados. Eles ainda não têm um módulo de treinamento, mas assim, o Foundation, qual que é a ideia? É o conjunto de padrões que é importante você aprender para dizer, opa, E o o que você falou que o Jürgen, você brincou no começo lá, não sei se estava gravando já ou não, mas você brincou no começo, pode ser quando o Jürgen veja isso aqui, ele não concorde com tudo. O que ele não pode não concordar é que você fez os links aí, é isso. Então. Tem. Tá Mas, bom. por exemplo, essa divisão em padrões de decisão, padrões de estrutura, padrões de time, não Já foi vem de algo lá, que né? ele criou. Não, mas não foi ele que criou, né? Foi uma Uma facilidade que o time... interpretação, né? É, Ô, Thiago, e foi. periga vocês trazerem de novo esse ano? Não sei, talvez esse ano, mas eu vou conversar porque a gente quer fazer a conferência, né? O Unfix Com. Ah, Aí a legal, gente boa. faria.
Aí vai ser um Show. negócio bem legal. Tá? E quem já fez o workshop V1, a gente criou um ingresso lá que chama Upgrade. Tá? Então, claro, você vai fazer o workshop todo de novo, mas nessa nova versão. Então, cobre os módulos alterados e também os novos módulos que foram adicionados. Então, é uma opção aí para quem já fez. Rever o workshop todo é uma boa, porque, assim, gente, vai ser praticamente um workshop novo, né? Porque sempre novas discussões, novos cenários. Mas também dá para ver a atualização. Ah, o Rick também já fez a V1, né, Rick? Já fiz os dois. Ixi, eu fiz o Anfix umas 3 vezes. Não cansa do Anfix. E era isso que eu queria passar para vocês. E quem quiser, usa lá, vocês que estão aqui, um cupom Gestão 30, né? Ele dá um descontinho ali para fazer o Foundation. A Márcia foi esperta, pegou na Black Week, né? Lá na Semana de Todas as Cores, aproveitou. Mas eu espero vê-los lá, que vai ser bem interessante. E assim, o workshop de Anfix, gente, é uma loucura, né? A Maria fez presencial, mas o Leandro que fez online, o Bruno também fez presencial, mas é assim, né? Você sai de lá com a cabeça explodindo, porque é muita debate, discussão de todas essas coisas, né? Qual que é a melhor forma? E a gente põe a mão na massa, desenha ali no Miro, discute, elabora, então é muito rico, assim. Mas é muito bom que ele tem o princípio que tudo depende, tudo é opcional, então não está muito infinito as discussões, é sobre isso. Tudo pode. Eu Mas, admito que eu mas gostei ele mais. dá um bom direcionamento, né? Não fica Tem que completamente. mediar para fechar. Admito que o presencial é mais legal. O pessoal fica mais antenado, assim, mais participativo. Eu achei mais bacana. Preciso ver quando eu vou fazer o próximo presencial, mas por enquanto estamos no online. Beleza, pessoal? Eu vou parar a gravação, vou deixar